Maurício Barbieri é técnico do Vasco há pouco mais de 2 meses. Desde que recebeu a proposta, ele soube que seria um trabalho para ser feito praticamente do zero, num time em processo de reconstrução. É um período de aprendizado, de eu conseguir conhecer melhor os jogadores conhecerem melhor o trabalho da comissão. O clube apresentou hoje o zagueiro argentino Manuel Capasso, 11º reforço para a temporada. Trato de ser agressivo. Gosto das disputas de 1 contra 1. Tenho boa bola aérea, procuro estar sempre bem posicionado e concentrado no jogo, para tomar as melhores decisões. Essa semana marca o primeiro grande desafio da equipe em 2023. Amanhã a Copa do Brasil começa para o Vasco. Primeira fase contra o Trem do Amapá, lá em Brasília. Dessa vez o time espera ir mais longe na competição. Ainda mais agora, nesse processo de reconstrução com a SAF, porque ano passado a eliminação foi bem frustrante para os torcedores. Em março de 2022, o Vasco perdeu para a Juazeirense nos pênaltis na segunda fase, lá na Bahia. A gente chega num bom momento para fazer a estreia, com uma sequência de jogos já importante. Até agora o Vasco disputou 8 jogos oficiais no ano. Venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. Em vez da gente ter atenção só nos frutos, é olhar como a gente está se desenvolvendo nesse processo. Os frutos, nesse caso, são os bons resultados. A Copa do Brasil, nessa fase, não dá brecha para muitos erros. É jogo único. Se vencer ou empatar, classifica. Se perder, tá fora. Mas esse ano, com a volta para a Série A e com os investimentos no elenco, aparentemente os vascaínos estão mais confiantes e o Barbieri também. E essas coisas vão levar a gente a conseguir ter uma constância de resultados, que é o que a gente espera, que é o que a gente busca até o final da temporada. E acho que o mesmo vale muito pro Vasco, não vale, Eugênio? Torcida? Oh. Opa! Nossa, mas não é hoje. É nos últimos anos aí. É que agora, né, Roberta, também com o retorno dos jogos ali no Maracanã, pro Vascaíno, a gente tem visto que isso também tem sido importante, não só em São Januário. Tá tudo certo por... Olha que solzão bonito que tá lá, Eugênio. O impressionador tava lá até ontem, um calor infernal no Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui, tava fresquinho ontem, quase frio à noite. E ainda é carnaval. Tá vendo, Roberto? Tudo bem, Bruno, Maris, Eugênio, muito bom dia para vocês. Boa tarde já, né, também para o fã de esporte. Tá calor lá fora, mas como a gente está aqui dentro da sala de imprensa, estamos no ar-condicionado, então tudo também tranquilo por aqui. O Vasco apresentou agora há pouco o zagueiro argentino Manuel Capasso, ele que tem 26 anos, assinou por 3 anos com o Vasco até o fim de 2025, veio do Atlético Tucumã. Vou passar então detalhes de como foi essa entrevista coletiva e depois detalhes importantes também. O Vasco confirmou algumas negociações, inclusive com o Andrei, mas isso eu falo daqui a pouquinho. Só falar então sobre essa apresentação do Manuel Capasso. Ele disse que está bem fisicamente, pronto para jogar, mas está fora do jogo dessa quinta-feira contra o Trem, na estreia do clube na Copa do Brasil contra o Trem do Amapá. Inclusive, os jogadores nesse momento já estão entrando no ônibus, viajam agora à tarde para Brasília para enfrentar, né, o Trem no Mané Garrincha. O Capasso ainda não está regularizado, está fora, então, desse jogo. Ele falou sobre as características dele. Na última temporada, jogou mais pela esquerda, pelo lado esquerdo, onde, inclusive, atua o zagueiro Léo, mas ele também pode jogar pela direita. Inclusive, disse que durante a carreira dele toda, ele jogou no lado direito e que foi mais nessa última temporada que jogou pela esquerda. Disse também que está tentando melhorar ali, entendendo um pouquinho mais o português, mas ainda tem tempo para isso. O Capasso, que já está aqui no Brasil há uma semana, inclusive acompanhou de perto o Vasco nos clássicos no Maracanã e ficou impressionado também com a energia, com o apoio da torcida. Agora, então, a gente começar a passar esses pontos que eu falei em uma conversa informal aqui com o diretor esportivo Paulo Brax. Ele revelou detalhes importantes, por exemplo, sobre a situação do Andrei. O Andrei foi vendido para o Chelsea, mas não conseguiu ainda o visto de trabalho. Como ele ainda não tem minutos na Série A, não conseguiu esse visto. E tem uma cláusula no contrato
do Andrei, que o Chelsea deveria informar ao Vasco em caso tivesse, né, alguma negociação em curso, e o Chelsea notificou, a gente pode dizer assim, né, o Vasco sobre essa negociação, e o Vasco tem interesse em ter o Andrei de volta. E como é que está isso? Então o Vasco nesse momento está conversando com o Chelsea sobre a situação desse jogador e depois vai conversar com o atleta. Mas ele até foi perguntado, mas você quer o Andrei até quando? Até o meio do ano, até o final do ano? Ele disse, eu quero ter o Andrei aqui, nem que seja por um jogo. Então o Vasco está monitorando de perto a situação do Andrei para tentar trazer esse jogador revelado pelo clube aqui para o Vasco da Gama para disputar então os próximos campeonatos. Então a gente registra também aqui que o goleiro Thiago Rodrigues, ele foi liberado do treino de hoje, não participou da atividade porque está em negociação, mas o Paulo Brax não revelou detalhes sobre essa negociação. Uma outra negociação que está em curso é com o lateral Paulo Henrique, do Atlético Mineiro. Inclusive, esse jogador chega na sexta-feira para passar por exames médicos e assinar um contrato de empréstimo com o Vasco até o final da temporada, sem opção de compra. Então, são essas as informações. Dia bem agitado, manhã bem agitada nessa quarta-feira de cinzas aqui no CT Vasco da Gama. Mas, claro, a gente trazendo aí para o fã de esporte essa negociação do Vasco com o Chelsea para trazer o Andrei de volta. Bruno, Mari, volto com vocês. Perfeito, Beto. É um negócio, né? O ano só começa depois do carnaval. Quarta-feira de cinza, um tanto de notícia. Isso. Vamos dar um pulo até o Rio de Janeiro. O Vasco tem jogo também pela Copa do Brasil. E o Botafogo, clássico contra o Mengão, que perdeu hoje na primeira partida da decisão da Recopa. O Vasco está quase pronto para enfrentar a equipe do Trem, do Amapá, pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Essa partida vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a expectativa é de um estádio lotado de torcedores vascaínos. Para esse confronto, o técnico Maurício Barbieri, que teve praticamente uma semana até essa partida pela Copa do Brasil, o time que deve ir a campo do Vasco é um time muito semelhante ao que bateu o Botafogo na última quinta-feira, na quinta-feira passada, no estádio do Maracanã pelo Campeonato Carioca, e essa competição é vista com muita importância internamente, mas também como uma oportunidade de recolocar o Vasco em uma competição internacional. Eu acho que é uma competição singular ou diferente, né, das outras. É uma competição em que com 14 jogos você pode ser campeão. Apesar dela ser uma competição que se estende quase que o ano todo, é uma competição em que você não precisa de uma regularidade o ano todo. Você precisa estar muito bem nos momentos em que ela acontece. Então eu acho que até por isso é uma competição, vamos dizer assim, das mais democráticas, ou onde você consegue ver situações que a princípio as pessoas não esperam, né? Surpresas e tudo mais. Já o Botafogo